São Pansieri está na área para a gente começar a falar do Cruzeiro. O Cruzeiro é o mandante do clássico, digamos assim, apenas na ordem, né? Na ordem por ter sido o dono da melhor campanha. Na hora de vermos lá qual que é o time que vai estar no vestiário considerado o principal, no banco de reservas considerado o principal, vai ser o Cruzeiro pela melhor campanha. O mando do jogo em si é da federação, por isso torcida dividida, mas na ordem do jogo, o Cruzeiro vai ser o mandante do fim de semana. Pansieri, o que você me conta da preparação celeste para esse desafio de domingo às 6 horas? Boa noite, Pansieri. Boa noite para você também, João Vitor Cirilo. Boa noite, Simões, Nação Celeste, todo mundo ligado com a gente aqui na reunião da turma do bate-bola. Cruzeiro trabalhou hoje cedo, Cirilo, os jogadores foram liberados, então tarde, noite de descanso, menos pro Cássio, né? O Cássio, apesar de ter participado grande parte aí da atividade, certamente vem fazendo um trabalho também de fisioterapia, um trabalho ali de recuperação em casa, tudo isso é de um nível, né, de jogador dessa grandeza do Cássio, e quem tem disciplina segue, arrisca o que passa o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A ideia é óbvio, né, é que ele esteja em campo, e hoje a grande notícia foi ele participar mais tempo das atividades. Ontem já tinha participado, hoje então fazendo o maior tempo com os companheiros. O Gerson também da mesma maneira, ou seja, duas boas notícias, Gerson e Cássio prontos para um jogo dessa grandeza. Onde, Cirilo, qualquer detalhe faz a diferença. Um jogador com tanta experiência que é o Gerson, um jogador com tanta bagagem de partida grande que é o Cássio, com certeza, na hora da bola rolar, na hora do jogo começar, são partes e momentos, vamos colocar assim, de lembrar o que já vivenciaram na carreira para aplicação nesta partida. Cirilo? É um jogo, o Alexandre Simões, que muitos técnicos, quando perguntados, falam da importância da experiência, do peso de atletas com currículo, né? Atletas que viveram esse momento em várias partes, em vários momentos, vários capítulos aí da carreira. Nesse sentido, o Cássio, além do aspecto técnico, a importância dele vai nesse sentido, Simões, ter um cara com esse peso, com essa experiência para o fim de semana? Sem dúvida, né, o Cirilo? O Cássio está mais do que acostumado com esse tipo de situação, né? O cara que já jogou final de praticamente todos os torneios possíveis para um atleta de futebol profissional. E somado a isso, a qualidade dele, né? Então, o Matheus Cunha, o Cruzeiro traz um reserva para o Cássio, realmente sobe o nível em relação ao que era o ano passado, que era o Léo Aragão, mas o Cássio faz a diferença, e principalmente se a gente for pensar num cenário de que um empate leva a decisão para os pênaltis, né? E o Cássio também tem uma bela história em decisões por pênaltis. Então eu acho que é um jogador muito importante para o Cruzeiro. Nesse jogo de domingo, eu acho que é realmente um cara de peso. Realmente. Tem muito peso o Cássio. Já viveu esses momentos em vários capítulos da carreira. E a tendência é a Pansieri seguindo a evolução que esteja em campo no fim de semana. Ô Cirilo, tem um ponto nessa história toda aí do Cássio que também ele é fundamental. Porque o Cássio chega ao Cruzeiro em 2024, mas o ano de 2025 foi um ano realmente de um Cássio que se cuidou muito. Tem o trabalho do Robertinho, tinha o trabalho da antiga comissão técnica, e ele perdendo, né, falando sobre perda de 6 quilos e tudo mais. Por isso, é um jogador que está em excelência, né? Está no ápice, mesmo já com seus 38 anos, vive uma parte importante da carreira. A gente tem que lembrar do Fábio, né, que tem aí um lastro todo gigante com o Cruzeiro, que também no auge dos seus 45 também vive uma fase espetacular. Então a turma do gol é impressionante. Eles estão, esses goleiros do futebol brasileiro, Cirilo, estão igual vinho, né? Quanto mais vai ganhando ano, vai ganhando tempo, eles vão ficando melhores, e no caso do Cássio é uma realidade. Então vamos lá, sobre a gente tentar desvendar alguns mistérios que poderiam acontecer. Hoje mais cedo, eu fiquei com uma coisa que o Simões falou no Rádio Esportes, e faz sentido, né, em relação ao Cássio, ao Gerson e ao Wanderson, né? Ele falando da qualidade desses jogadores, mas a questão do Wanderson, sobre até uma disputa que poderia acontecer com o Christian, né, em relação a essa parte titular do Cruzeiro, a esse time titular do Cruzeiro, que vai entrar em campo contra
a equipe do Atlético. Por que eu estou trazendo essa discussão, esse assunto, Cirilo? Porque hoje sim, trabalho tático na Toca da Raposa, de amanhã um arremate desse trabalho tático com bola parada, ofensiva, defensiva, alguma coisa que o Cruzeiro vai tentar explorar em relação ao Atlético, e o Cruzeiro também vai ter atenção em relação ao poderio do rival. Mas é porque hoje, por exemplo, falávamos acerca de umas 2 rodadas que a dúvida era Cássio ou Arroio. Eu acho que essa dúvida já está superada, né? O Arroio está vivenciando muito mais essa questão de banco do Cruzeiro. E aí, o Wanderson, será que começaria um jogo ou ele permaneceria com a base? Eu, hoje, sexta-feira, né, hoje dia 6, inclusive aniversário do nosso Piquitito. Um abraço. Vivendo, um abraço pro nosso Piquitito, dia 6. Saúde, Pique. Fazendo aniversário hoje, nosso velho Peck, que Deus te proteja, te abençoe. Nosso narrador do Cruzeiro aqui, da Itatiaia, grande abraço para ele. Então, hoje, sexta-feira, dia 6, eu, observando o que fez e observando o que ele pode fazer para domingo, eu falaria em mesmo time, Cirilo. Foi até, eu sei, algo que você abordou no Goleada, que nós conversávamos mais cedo, antes do programa. Eu abordaria essa possibilidade de uma repetição de time. O melhor Cruzeiro da temporada é essa formação apresentada pelo Tite recentemente, Simões? Sem dúvida, o Cirilo. Foi assim, que chegou mais próximo do que a gente imagina, embora ainda esteja muito longe, principalmente se a gente for comparar com a temporada passada. Eu fico sempre com a dúvida, e essa dúvida não é técnica em hipótese alguma, é física, em relação ao Gerson. Até por ser uma final única, tá? Eu não sei, assim, o Pansieri traz a informação, o Gerson está treinando, o Gerson está participando das atividades, né? Foi vivendo um progresso a cada dia da semana, né, o Pansieri? Sim. Mas a gente não sabe o nível físico que ele está, até porque ele ainda não atingiu o nível físico dele. Não. Tá longe. Então, como é um jogo único, tá? Como é um jogo único, eu acredito que se tiver qualquer risco em relação ao Gerson, ele vai ser preservado. E a gente não sabe em qual estágio ele está, né? O dele não foi lesão, foi uma lesão, mas eu tô dizendo assim, uma lesão, o caso do Cássio foi ligamentar, né? O dele foi pancada, né? Foi pancada. Então é diferente, claro que tem a dor, tem essa coisa toda. Assusta na hora, né, Simone? Isso, exato. Mas, de toda forma, eu acho que vai depender muito disso aí. Agora, se tiver ok, não tenho dúvida nenhuma. O mesmo Cruzeiro que jogou contra o Pouso Alegre as 2 partidas e contra o Corinthians, né, pelo Brasileirão, estará em campo no domingo às 6 da tarde. É isso, Alexandre Simões. Vamos fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro, Pansieri? Vamos sim, Cirilo. O Cruzeiro hoje com o ônibus dele, né, o ônibus que foi lançado, um ônibus novo que vai ser utilizado, as imagens até no nosso YouTube, para quem está nos acompanhando no YouTube, a gente no Radinho descreve, né, um ônibus novo, óbvio, né, todo aí estilizado no azul e branco, escudão do Cruzeiro bonito, escrito cabuloso, a parceria aí da Iveco com a Deva também, né, e a Mascarello. E aí o Pedro Lourenço estava lá recebendo também os representantes de cada empresa que participaram aí dessa entrega também lá. Tinha a turma lá do Grupo Sada também, enfim, um momento aí do Cruzeiro agora lançar o ônibus novo. Essas imagens já desse ônibus que vai ser utilizado pelo Cruzeiro, já uma ideia que o Cruzeiro tinha, né, de dar uma reformada, tá aí. E teve a votação, né, desse layout do ônibus, de tudo da forma que o torcedor do Cruzeiro queria. E aí, então, essa votação venceu esse formato do ônibus que foi lançado hoje também nas redes sociais do Cruzeiro. Pra gente trazer uma última informação, Cirilo, o Internacional sinalizou o interesse no zagueiro João Marcelo. Então, lembra quando tinha uma possibilidade do Vitão, que ali o Internacional disse que poderia ter o Japa na história, o João Marcelo também, acabou que o Vitão foi para o Flamengo, depois a situação, ela, né, não andou, não prosseguiu, mas uma sinalização que o Internacional poderia vir fazer algum contato com o Cruzeiro para levar o João Marcelo, para contratar o João Marcelo em definitivo. Vamos esperar isso, se acontecer só após o jogo de domingo, mas com certeza uma situação que pode ter aí nos próximos dias alguma coisa esquentando, ou talvez também a negociação não acontecendo, mas que de fato o Internacional começa a dar uma olhada para a zaga. E aí tem um Pesolano, que é o treinador da equipe
do Internacional. Vamos ver se essa situação pode evoluir para uma negociação. Cirilo.